Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Lucinara, sou gerente de marketing da divisão de controle de pragas para a América Latina e gostaria de agradecer a participação de todos e dizer que há uma lista de participantes, né? Mas como é um público, vocês não conseguem ver os demais participantes por motivos de privacidade e a conferência está sendo gravada para posterior envio do link. Teremos no final uma sessão de perguntas e respostas, né? Então, vocês podem ver no canto direito superior da tela um Q e um A, que é Questions and Answers, e vocês podem escrever a mensagem em texto e enviar para ao panelistas, todos os panelistas, que no caso seria eu e o Luiz Chaves, né? E ao final da conferência a gente terá 15 minutos para responder essas questões, né? Aproveitem a conferência de hoje e eu passo a palavra, então, para o palestrante de hoje, o Luiz Chaves. Bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês. Eu agradeço muito o tempo de vocês dedicado no meio do dia para prestigiar esse nosso webinário. Na realidade, é o primeiro webinário que nós estamos fazendo para o Brasil e para a América Latina. É algo novo para nós, gostaríamos muito de ter o feedback de vocês posteriormente, com sugestões, com dicas, porque o objetivo realmente é agregar e trazer algo de valor e que vocês invistam o tempo de vocês em algo realmente interessante. O tema de hoje é um tema, acho que bastante oportuno, porque nós estamos chegando na época das chuvas no centro-sul do Brasil. As enfermidades tropicais têm voltado à mídia, então nós gostaríamos muito de dividir algumas informações importantes com vocês e, logicamente, esclarecer dúvidas que possam surgir, ok? A nossa agenda principal é uma introdução rápida, vamos falar um pouco da biologia de mosquito, principalmente do gênero Aedes. Eu acho que não vai ter muita novidade para vocês, mas mais fazer uma atualização, talvez algumas curiosidades possam surgir. Falar do vírus Zika. Vocês podem nos perguntar por que vírus Zika, Luiz, Lucinara, por que isso agora e não falar de febre amarela, que é algo que está muito mais evidente na mídia. Nós vamos falar um pouco de febre amarela, sim. Na realidade, esse tema é um tema global que surgiu e a situação da febre amarela está mais específico para nós. Mas vocês vão entender também um pouco da onde chega a nossa preocupação com o vírus Zika. Vamos falar como reduzir os riscos e algumas alternativas que a Ecolab sugere para vocês. Então, vocês sabem que os mosquitos são animais muito, muito importantes e muito interessantes no aspecto de risco para a saúde pública. São considerados hoje os animais mais fatais do planeta. Dentre eles, o gênero Aedes é extremamente complicado. Por quê? Porque ele pode ser vetor de uma série de enfermidades, Zika, dengue, chikungunya, febre amarela, além de ter uma capacidade de adaptação incrível. Por que o Aedes é tão preocupante? Por quê? Porque ele é passível de replicação de uma série de vírus e ele tem uma condição de desenvolvimento dentro de ambientes sociais muito forte. As doenças, como vocês sabem, são doenças sérias, elas podem causar problemas. Na maioria dos casos, felizmente, elas passam desapercebidas, mas em uma porcentagem interessante, elas causam problemas, causam sequelas, podem gerar óbito. E a Ecolab tem algumas soluções para dividir com vocês. Logicamente, a nossa especialidade dentro do departamento dentro do business de eliminação de pragas é trazer alternativas que possam proteger, que possam garantir um conforto e um ambiente mais seguro para todos nós. Vamos falar dos mosquitos, sua importância, sua biologia e trazer aqui algumas informações e algumas curiosidades para vocês. De todos as enfermidades que podem ser causadas pelos mosquitos, nós vamos destacar principalmente algumas. Nós vamos dar muito mais ênfase ao vírus Zika, mas falaremos de dengue, falaremos de chikungunya e também falaremos de febre amarela.
tipo de impacto a Ecolab imagina que os mosquitos podem causar para você, para o seu negócio, para a sua sociedade, para a sua casa, sua família? Primeiro, mosquitos causam uma publicidade negativa impressionante. Vocês se recordam, nas vésperas da Olimpíada aqui no Brasil, nós tivemos um surto muito forte. Essa informação circulou o mundo e chegou-se a cogitar o cancelamento da Olimpíada ou a transferência da Olimpíada para algum outro país em virtude do risco da dengue na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, isso, só esse caso para nós, que é um caso super emblemático, nos mostra o tamanho da publicidade negativa. Depois você pode ter reclamações, isso é fato. Imagina o nível de problema que uma empresa, uma indústria, uma produção, um hotel, um restaurante pode ter se o seu ambiente estiver constantemente populado por mosquitos. Perda de confiança. Você levantar de manhã, sair da sua casa sabendo que você vai trabalhar 8, 9, 10 horas dentro de um ambiente que possa correr risco para a sua saúde, isso é muito, muito ruim. E diminuição na produtividade e reservas, visitas, esse é um tema muito amplo. Quando a gente fala produtividade, nós temos índices de afastamento em determinadas regiões endêmicas, onde você tem dias de perda de trabalho extremamente significativo. Você tem riscos, mulheres grávidas com preocupação adicional, reservas de hotéis. Isso é extremamente impactante quando você tem um surto, onde você tem informações negativas surgindo dia a dia. Vamos falar um pouquinho agora do comportamento dos mosquitos. Aqui tem uma bela foto de uma fêmea de Aedes. E eu não sei até que ponto vocês sabem, mas somente a fêmea do mosquito é que nos incomoda. Somente a fêmea do mosquito que nos pica, somente a fêmea do mosquito à noite, se você estiver no seu quarto escuro e escutar aquele barulhinho na sua orelha, você pode ter certeza que é uma fêmea que está te incomodando. Nunca será um macho. Por quê? Porque a necessidade do sangue não é uma necessidade alimentar, não é uma necessidade nutricional. A necessidade do sangue para as fêmeas é porque algumas proteínas existentes no sangue dos mamíferos são absolutamente necessárias para a fertilização dos seus ovos. E é nesse processo aonde a fêmea pica diferentes hospedeiros que se dá o processo de transferência. Agora, vocês podem perguntar, Luiz, se eu estiver num escritório, tem uma pessoa ao meu lado com dengue, o mosquito pica essa pessoa e depois ela me pica e já transmite automaticamente? Não, isso não é verdade. Não é o sangue da pessoa que está dentro do mosquito que vai gerar essa contaminação. Porque se fosse isso, é uma pergunta que sempre se fez, a transmissão do HIV poderia ter ocorrido de forma global, poderia ter sido um problema enorme. Na realidade, o vírus tem que se replicar dentro do mosquito. E isso é um processo que só alguns mosquitos conseguem permitir essa replicação e só alguns vírus que se replicam. Então, isso é o fato. Nunca acontecerá uma transferência imediata. Acontecerá se, depois de algum tempo, depois de um período de tempo, o vírus se replicar e fizer parte do metabolismo do mosquito e ele será incorporado pela saliva. Por que a saliva do mosquito é tão importante? Porque como o biquinho do mosquito é muito fino para fazer o processo de picar, ele precisa injetar essa saliva, porque a saliva é um anticoagulante e vai permitir que ele tenha a sua refeição completa antes que obstrua esse canalzinho. Então esse é o processo que funciona por trás da picada do mosquito. E mais do que nunca, essa informação todos nós sabemos, os ovos precisam de água para se desenvolver. O ciclo do mosquito não se dá no seco. Ele precisa
precisa de água para se desenvolver. Por isso que é tão incidente em regiões tropicais. Vamos ver o ciclo de vida do mosquito. O mosquito é conhecido como um inseto de metamorfose completa. O que é isso? É um tipo de inseto que passa por formas diferentes. Ele sai da forma de ovo, se transforma na forma de larva, de pupa, que é uma forma assim quiescente, uma forma imóvel, para depois se transformar no adulto, que é radicalmente diferente da larva. Isso é diferente do que você vê, por exemplo, numa barata, que é um inseto que não tem uma metamorfose completa. Uma barata pequenininha é muito parecida com uma barata adulta. No mosquito, nas borboletas, nas moscas, isso não acontece. Um ciclo completo demora de 8 a 10 dias. Aqui uma recordação que somente as fêmeas que picam, que somente as fêmeas picam porque elas precisam da proteína. E aqui a principal informação que eu queria dividir com vocês. Isso é extremamente importante e muito associado ao gênero Aedes. Por que o Aedes é tão problemático? Porque ele adquiriu uma capacidade adaptativa para ambientes urbanos extremamente importante e ele pode permanecer até 450 dias no seco. Os ovos do mosquito, depois de ovipositados, se não houver água para completar o ciclo, ele fica numa forma latente por até 450 dias, esperando que a água volte. Imagine o que é isso em termos de capacidade de desenvolvimento biológico. Praticamente você mumifica o ovo e esse ovo vai se tornar, vamos dizer, fiável novamente a partir do momento que ele receba água. Então, quando nós falamos de ambientes de risco, nós vamos falar logo a seguir, um ambiente de risco não é só onde tem água, é aonde pode ter água também, em virtude desse comportamento interessante do gênero Aedes. Locais de reprodução do mosquito. Tudo onde tenha ou pode ter água. Desnecessário mostrar que temos algumas imagens, mas o mais interessante é ilustrar o quanto de água é importante. Esse exemplo circulou o mundo mostrando que uma tampinha de cerveja, uma tampinha de garrafa, vai conter um volume suficiente de água para completar o ciclo de algumas larvas. Então, imagine, basta que essa água permaneça de 8 a 10 dias. Ela não pode secar nesse período de tempo. Mas se tiver água durante 8 a 10 dias, numa época de chuva, normalmente você tem chuvas regulares em ambientes tropicais, você vai ter essa reposição da água e aí é o suficiente para que isso aconteça. Por sorte, a nossa sorte, os mosquitos do gênero Aedes voam mal. Porque com toda essa capacidade, se eles ainda voassem bem, seria um problema muito maior. Felizmente, eles voam mal e eles ficam muito restritos às proximidades da área aonde os ovos foram colocados e aonde eles completaram o seu ciclo. Por isso que as regiões endêmicas, quando nós começamos um surto, elas são pequenas e depois isso vai se aumentando. Aqui tem que se considerar um fator muito importante. Regiões de muito vento, você potencializa essa capacidade de voo em proporções exponenciais. Por quê? Porque assim como um surfista aproveita a onda, um mosquito aproveita o vento. Então, esta capacidade de voo significa o quê? Habilidade e energia para que ele sozinho se lance à procura de um hospedeiro numa área de um raio de 1 quilômetro, um pouco menos até. Porém, isso pode ser extremamente potencializado com o vento. Ok? Esse é um item que poucas vezes é exposto na mídia e o que eu gostaria de dividir com vocês.
Vocês podem perguntar, puxa, Luiz, a fêmea, ela usa o sangue para fertilizar os óvulos. Mas esse pessoal, os mosquitos não comem, eles comem muito pouco. Os adultos comem muito pouco. Eles têm a principal fonte de alimento é dada na fase larval. É onde se ganha uma quantidade importante de energia. Porém, durante o ciclo adulto, eles precisam de manutenção de alguns nutrientes, de alguns componentes, que são buscados em seiva de plantas. Então, machos e fêmeas precisam de seiva de planta para se manter ativos durante a fase adulta. Então, por isso que é muito comum nós encontrarmos mosquitos em áreas ajardinadas, em matas, em ambientes vegetados. Esse é o principal ponto, onde é o refúgio dos mosquitos. Aí é onde nós temos que procurar pelos adultos. É aí que eles vão nos dar pistas. Normalmente são áreas escuras e relativamente frias. Por que isso? Para evitar desidratação. Isso é um ponto muito importante para eles. E eles gostam muito de ficar na parte inferior das folhas. Assim, não basta apenas uma inspeção visual superficial para encontrar focos de adultos de mosquito. Nós precisamos olhar principalmente na parte inferior das folhas, que é onde você tem proteção ao vento, aonde muitas vezes você tem uma serosidade melhor da folha e aonde eles podem, através da sua boca, do seu rosto, buscar essa seiva de uma forma muito mais disponível. Ok? Vamos trazer algumas curiosidades do gênero Aedes. A Aedes tem várias espécies, mas as duas mais importantes são a Aedes aegypti e a Aedes albopictus. Normalmente nós escutamos falar do Aedes aegypti porque é a espécie mais comum nos ambientes urbanos, aquela que nos molesta mais, mas temos também a Aedes albopictus, principalmente em outras regiões, e o Aedes albopictus está mais associado a ambientes silvestres, e o Aedes aegypti está mais associado a ambientes urbanos, porque toda essa capacidade adaptativa de sobrevivência é do Aedes aegypti, principalmente. Aqui tem um ponto interessante. Quando o Aedes nos pica, quando a fêmea do Aedes nos pica? Logo de manhã, durante o dia e no entardecer. Nunca é uma palavra muito forte quando falamos de biologia, mas dificilmente você será picado por um mosquito do gênero Aedes durante a noite. Durante a noite é um outro gênero muito mais comum, que se chama Culex, que é esse que fica nos molestando quando nós estamos dormindo, quando deixamos as nossas janelas abertas, nas noites quentes e acabamos sendo picados por mosquitos. O que ocorre é que as picadas do Aedes são muito mais dolorosas e persistentes. As picadas de Culex são tradicionais, são uma picada de mosquito que todos nós conhecemos. A do Aedes vai coçar muito mais e vai ficar com uma área entumecida muito mais tempo, um vermelhão muito mais tempo. Então, vocês podem começar a fazer algumas observações nos seus ambientes de trabalho, nos seus ambientes residenciais, se vocês estão sendo picados mais durante o dia ou à noite, se as picadas estão sendo mais dolorosas ou não. Isso são indicadores da possível presença de mosquitos do gênero Aedes. Isso não quer dizer que você vai contrair algo. Precisa que esse mosquito do gênero Aedes tenha picado alguém contaminada e o vírus tenha sido replicado dentro do seu organismo. Ok? Aqui mais para mostrar como são os ovos do Aedes, totalmente escuros, são assim como se fosse uma elipsezinha, são negros, ficam nas águas. Essas são as larvas. Elas têm um pequeno ponto de contato com a superfície. É nesse ponto, deixa eu mostrar aqui para vocês. É neste ponto aqui, vou mudar um pouquinho, colocar um pouquinho mais de
de ênfase aqui para vocês, ó, é neste ponto aqui que se dá a captura de oxigênio. As larvas são aquáticas, mas elas precisam de oxigênio para sobreviver. Então, é nesse ponto que isso acontece. Essas são as pupas, ainda no meio aquático, só que agora já não se alimentam mais, não se locomovem mais. Isso é uma pré-fase para o adulto. E aqui o adulto que vai permanecer vivo entre 2 semanas e 1 mês. Se nós tivermos um verão muito forte, esse tempo pode ser reduzido a pouco mais de 1 semana. A última curiosidade sobre o gênero Aedes é mostrar aqui a diferença, como eu separo um Aedes aegypti de um Aedes albopictus. Se nós olharmos essa parte posterior à cabeça, que tecnicamente nós chamamos de pronoto, nós vemos que o Aedes aegypti, ele tem como que uma lira, ele tem como que um adorno esbranquiçado maior do que o Aedes albopictus. Até pouco tempo atrás, as incidências com Aedes aegypti eram extremamente superiores ao Aedes albopictus. Então, era importante essa diferenciação, porque ao você viver em um ambiente infestado por Aedes albopictus, você tinha uma probabilidade muito menor de infestação. Aqui aonde nós vemos no mundo as principais regiões infestadas, vejam que o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, eles atuam principalmente nessa região tropical, entre os dois trópicos. Nas áreas mais frias, logicamente, são ambientes de menor incidência, com uma exceção aqui nos Estados Unidos, na costa leste americana, que nós temos forte incidência do Aedes albopictus. Saindo um pouco da descrição e entrando agora um pouco mais específico sobre o vírus Zika, vamos começar comentando o histórico desse vírus. Zika, o nome Zika vem de uma floresta na Uganda. Uganda fica aqui na costa leste africana, perto da Tanzânia. Existe uma floresta com esse nome, onde pela primeira vez se identificou esse vírus em chimpanzés. Depois disso, com uma cronologia bastante dispersa, o vírus veio migrando pelo Oceano Índico, atingiu a Ásia, atingiu todo essa base inferior da Ásia, Oceania, chegou aqui próximo de nós, próximo da Ilha de Páscoa, em 2014, e no Brasil os casos surgem a partir de 2015. E do Brasil, uma grande dispersão para toda a América Latina. Nós temos dados até 2016 nesse slide, mas sabemos que em 2017, Texas, Flórida e vários outros estados americanos já possuem Zika. Como está a situação do Zika no Brasil? Isso é importante destacar. Em 2016, foram registrados 2.500 casos dessa febre, com uma incidência de 115 casos por 100 mil habitantes. Veja que nós tivemos confirmação de 60% desses 215 mil casos, na casa de 130 mil casos em 2016. Já em 2017, que nós temos no gráfico em verde, vejam que até agora nós tivemos 316 possíveis casos, onde a incidência cai para 0,2 casos por 100 mil habitantes, sendo confirmados apenas 58 casos. Olhe que diferença de magnitude de um ano para outro. Então, esse não é um comportamento que nós vamos analisar posteriormente. Esses dados são do Ministério da Saúde do Brasil, são bem atualizados e mostram que nós tivemos um grande surto e esse ano nós temos um surto menor. Mas não foi só com Zika, isso se passou também com dengue. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Isso quer dizer que nós estamos tranquilos com relação ao Zika? Não. É justamente durante a calmaria que nós temos que nos preparar para os momentos que virão. Por quê? Porque esses momentos,
efetivamente virão. O mosquito, ele trabalha como vetor, mas os principais sintomas do vírus Zika, da febre Zika, somente recapitulando, porque certamente vocês já escutaram bastante isso, são olhos vermelhos, é uma conjuntivite, febre, dor no corpo, dor nas juntas e alguma erupção cutânea. É como se tivesse um problema de alergia no organismo com várias erupções. Esses sintomas vão acometer 1 a cada 5 pessoas. A maioria das pessoas vão ser infectadas e não vão sentir isso. E os primeiros sintomas vão ocorrer entre 2 a 7 dias após a picada. Para vocês terem uma ideia, mesmo nesse curto espaço de tempo, nós tivemos 84 surtos de Zika de 2015 até hoje. Esses dados são atualizados pela Organização Mundial da Saúde em 2017. Outras formas de transmissão do vírus Zika. Ele não se transmite somente pelo mosquito. Essa é a transmissão primária. Ele começa assim. Porém, já sabemos que mulheres grávidas podem transferir o vírus Zika para os seus descendentes, para os seus fetos. Outra forma super importante, que foi confirmada há pouquíssimo tempo, é que o vírus Zika pode ser transferido sexualmente. Então, ele, assim como o HIV, ele se replica dentro do organismo dos humanos, fazendo do ato sexual uma importante fonte de transmissão, de contaminação, assim como a transfusão de sangue. Então, o que nós estamos vendo é que os casos de Zika reduziram, porém, por uma questão quase que sazonal da atividade dos mosquitos, porém, nós estamos vendo que é uma moléstia relativamente nova e com alto potencial de transmissão. Nós estamos falando de vários caminhos de transmissão. E isso é o que preocupa a Organização Mundial da Saúde, é o que preocupa todos nós, olhando num futuro relativamente próximo. A preocupação cai aonde? Se nós falamos que apenas 20%, 1 em cada 5 apresenta algum sintoma, e se esses sintomas são sintomas relativamente brandos, é como se fosse uma gripe, como se fosse uma virose forte. E o que realmente nos preocupa? Nos preocupa as novas consequências. As novas consequências mostram o quê? Que esse vírus está associado com outros problemas, principalmente neurológicos. Se falou muito da microcefalia, que é a redução do volume cerebral de crianças, associada à presença do vírus Zika, mas, infelizmente, hoje se nota outras complicações. Que tipo de outras complicações? Nós trouxemos aqui um trabalho publicado no Jornal Americano de Medicina na área de neurologia, em 14 de agosto de 2017. É bastante recente e que mostra o quê? A crescente incidência ou a crescente associação de casos e complicações neurológicas com o vírus Zika. Aqui mostra o quê? Principalmente a síndrome de Guillain-Barré, mielites e encefalites têm crescido. O que foi feito? Foi feito um estudo na cidade do Rio de Janeiro, que é esse estudo publicado nesse jornal, que é um universo pequeno, mas os dados são bastante interessantes. 40 pacientes que tinham síndromes neurológicas. 29% tinham síndrome de Guillain-Barré, 7 encefalites, 3 tinham mielite e 1 tinha polineuropatia. Muito bom. Desse grupo, com uma média de etária de 44 anos, eram 15 mulheres e 25 homens. Todos com esses quadros. Quando se fez a sorologia para vírus Zika,
88% deles mostraram que foram contaminados pelo vírus Zika em algum momento. Então, isso é um trabalho inicial, mas que mostra um alto nível de compatibilidade da presença do vírus Zika com enfermidades neurológicas. Esse é o ponto que nós queremos discutir, esse é o ponto que nós queremos chegar. Qual é o panorama? Nós achamos que doenças associadas à Zika vão crescer nos próximos anos, assim como dengue, chikungunya. O caso da transmissão sexual vai ser um agravante. Os mosquitos estão longe de estarem sob controle, então nós vamos ter incidências crescentes e, principalmente, o caso de viagens. Cada dia se viaja mais, a conectividade entre países é grande, a possibilidade de trazer enfermidades. Antes o mundo era muito grande, hoje o mundo está pequeno. Então, problemas de outros continentes ou daqui pode ser exportado ou importado com muita facilidade. Aqui, saindo um pouco do vírus Zika e entrando em outras enfermidades, apenas para destacar alguns detalhes para vocês, essa era a incidência, esse era o quadro que nós mostramos alguns slides atrás sobre a flutuação do vírus Zika no Brasil. Vejam o de dengue. Dengue, na realidade, nós estamos trazendo do mesmo boletim do Ministério da Saúde, só que 3 anos. Essa linha cinza mostra 2015, esta linha negra 2016 e o amarelo alaranjado é o de 2017. Veja que o comportamento da dengue é muito semelhante ao comportamento do Zika. Por quê? Porque essa flutuação, embora em proporções muito maiores, porque a dengue é uma moléstia extremamente comum na nossa região, mas a incidência é a mesma. Porém, vejam o que aconteceu quando nós falamos de chikungunya. Chikungunya, que também é uma moléstia nova, ela chegou no Brasil através dos nossos soldados que estavam prestando assistência da ONU no Haiti. Olha a incidência em 2017 de chikungunya, muito superior. Isso mostra o quê? Chikungunya está tendo um problema regionalizado, não é um problema no Brasil como um todo, mas nas regiões aonde ela tem se mostrado, que são principalmente regiões no Nordeste brasileiro, tem crescido expressivamente a presença de chikungunya. Então aqui nós vemos o quê? Que em 2017 nós tivemos até agora 86 mortes confirmadas por chikungunya. E 168 estão sendo analisadas. Em dengue, nós tivemos 83 óbitos, considerando que a dengue tem o caso da dengue hemorrágica, que é quando você tem mais de um caso suscetível de picadas de mosquitos com dengue. Então, aqui está mostrando o quê? Que não só o Zika é um problema, não só a dengue é um problema, mas nós temos também chikungunya chegando muito fortemente, chegando para ficar. Então, olhando tudo isso, e principalmente o que eu queria dividir, infelizmente esse slide, eu não consegui um slide mais atual, de fonte fidedigna, mas isso mostra o quê? Como foram as flutuações de surtos com dengue no estado de São Paulo. Veja que coisa interessante, mostra desde de 1990, quando surge o problema. Olhem como nós temos períodos de alto, depois abaixa, depois nós temos uma incidência, depois abaixa, depois a incidência aumenta, depois abaixa, depois nós temos a cada redução, quando nós temos um retorno do ciclo de infestação, ele vem extremamente alto. E foi isso que aconteceu em 2014, 2015 e 2016. Então, nós estamos, tecnicamente, cientificamente, nós não temos a justificativa ainda para essa sazonalidade, mas nós supostamente estamos num ciclo de baixa, depois de 2 anos de tamanha incidência. Mas isso deve aumentar. E se aumentar, nós estaremos trazendo um risco muito grande.
É por isso que a hora de nós nos preocuparmos é agora, e não durante o olho do furacão, não quando o problema estiver instalado e a mídia estiver bombardeando a nossa mente com isso todos os dias. Ok? E, por último, eu quero trazer o caso do nosso problema muito sério no estado de São Paulo. O ano passado foi mais no estado de Minas. Há regiões no Brasil, como o Centro-Oeste, a Amazônia, que convivem com febre amarela há muitos anos, e isso é apenas para tranquilizar os paulistas. Há vida em locais endêmicos com febre amarela, é possível se viver tranquilamente, basta que nós tenhamos as profilaxias, basta que usemos o sistema público de vacinação, que todos estarão imunizados. A diferença da febre amarela para a dengue, para a zika e para a chikungunya é apenas que existe um estágio adicional. Existe um mosquito silvestre que pica e transmite a doença para macacos, principalmente bugios. Esses se contaminam, os mosquitos picam esses macacos contaminados e vão picar seres humanos. Felizmente, o último surto de febre amarela em ambiente urbano associado a gênero Aedes no Brasil foi em 1942. Hoje, nós praticamente não temos casos de de febre amarela associado a Aedes. Todos eles vêm de outras espécies de mosquitos que são mosquitos de ambiente florestal, que são os sabetes e os hemagogos. Esses insetos dificilmente saem das matas. Por isso que as regiões mais problemáticas são residências, clubes, vias, escolas, fábricas que têm ambientes florestados próximos. Porém, se isso aumenta significativamente e nós temos muitos indivíduos com febre amarela, a chance deles contaminarem mosquitos Aedes e começarmos a ter um ciclo urbano é muito grande. Por isso que a vacinação deve ser feita. Felizmente, para isso, nós temos a vacina é confiável, vocês têm as profilaxias necessárias, os baixos riscos, principalmente para crianças muito jovens, para pessoas com sistema imunológico deficiente. A vacina é recomendada pela Organização Mundial da Saúde, onde uma única dose é suficiente. Porém, por algumas dúvidas, eu falo por mim, aqueles que já se vacinaram há mais de 10 anos, não custa, tome mais uma vacina. Quem já teve essa vacina há muito tempo, vacine-se novamente. Quem tem há 5 anos, 6 anos, então está tranquilo, pode continuar. Essa é uma recomendação do Luiz apenas, é o que eu estou fazendo comigo e o que eu recomendo àqueles que estão mais próximos de mim. Ok? Como reduzir os mosquitos? Aqui, a nossa sugestão, primeiro, é aumentar a consciência junto aos fatores de risco. O controle de mosquito está em cada um de nós, está nas nossas casas, está na nossa consciência. Depois, dividir cultura, multiplicar conhecimento. Existem infográficos que vêm do CDC de Atlanta, que está disponível, nós podemos ter em espanhol. O Ministério da Saúde tem ótimos infográficos. A Ecolab também tem esses infográficos para disponibilizar aos seus clientes. Eliminar sempre que possível a água parada e trabalhar nas lideranças, sejam de empresas, sejam de comunidades, sejam de clubes, para que a comunicação, a difusão do conhecimento ocorra da melhor forma possível. E sempre que possível diminuir o risco de exposição ao mosquito. É uma área endêmica, repelente, mangas longas, não custa. Ok? Aqui tem uma série de sugestões de como nós podemos evitar isso. Nós podemos, isso está popularmente conhecido, virar baldes, eliminar pontos de água, monitorar calhas, portelas nas janelas, educar as equipes. Mas o que nós queremos destacar aqui aí entra um pouquinho do nosso negócio,
porque o mercado de eliminação de pragas é um mercado muito grande, mas onde se dá um destaque muito grande para uma barata, para um rato, para moscas, mas até então se dá pouca importância para um trabalho profilático para mosquitos. E nós vemos que esse problema é um problema sazonal e que vai aparecer de uma hora para outra. Se nós monitoramos populações de barata, por que nós não monitoramos permanentemente populações de mosquito? Isso é algo que hoje não faz parte da cultura, mas que nós fortemente recomendamos. E como fazer esse trabalho? Esse trabalho tem que ser direcionado em algumas ações. E aqui eu vou mostrar um pouquinho do que a Ecolab pensa como um programa para diminuir a incidência de mosquitos. Nós sempre falamos diminuir a incidência porque não existe eliminação de mosquito. Não existe nenhum programa milagroso que vai garantir 100% de controle. São populações muito dinâmicas que chegam com vento, enfim, mas você pode reduzir muito. Que é manter a sua área permanentemente inspecionada. Áreas de risco, áreas de proliferação, áreas de repouso, sendo observações visuais. Hoje nós podemos fazer observações nos tetos das empresas através de drones. Há alternativas muito mais amigáveis para que isso possa acontecer. Depois, vamos ser prevenidos. Vamos tratar as larvas. Eu tenho um ambiente que pode inundar, tenho um ambiente que é passível de acumular água, seja por irrigação, seja por chuva, seja por lençol freático muito elevado. Vamos trabalhar com larvicidas. Os larvicidas são super seguros, são ambientalmente amigáveis. É super importante um trabalho forte contra os mosquitos. E por último, se nós tivermos uma infestação, se nós tivermos adultos, se nós tivermos riscos, a forma correta é abaixar essa população. Se abaixar a população, infelizmente, você tem que usar algumas tecnologias ligadas a inseticidas, mas hoje os inseticidas não têm aquela conotação tão perigosa como tinha no passado. A tecnologia nos provê de sistemas muito mais amigáveis. Então, você pode trabalhar de uma forma segura. Outra, manter áreas com monitoramento constante. Essas são algumas armadilhas. Nós temos armadilhas de larvas, armadilhas de adulto, que vão mostrar se existe ou não a incidência desses mosquitos chegando. Outra forma é manter a utilização constante de repelentes. Nós vamos ser picados ou é melhor nos prevenirmos a isso? Hoje, a Ecolab disponibiliza os repelentes de forma massiva. Isso pode ser colocado nas escolas, pode ser colocado nos hospitais, nas portarias, nos vestiários das suas empresas. Para quê? Para que as pessoas, assim como lavam as mãos, limpam as mãos com álcool gel, apliquem regularmente repelentes. Isso pode estar economizando uma série de dias de afastamento. E, por último, manter a comunicação, manter a informação sempre ativa, não delegar a cultura de controle de mosquitos apenas para áreas e ambientes de surto, aonde a imprensa vem nos alertar. Vamos manter, nós vivemos num país tropical, é uma área de risco. Por último, eu queria dividir com vocês 2 casos de sucesso que nós tivemos com o nosso programa de controle de mosquitos. Um foi feito no México. Nós fizemos um teste bastante interessante no ano passado dentro de um resort. E num período de 6 semanas, as incidências de mosquito baixaram em 80%, monitoradas através de armadilhas de adultos e de larvas. E as reclamações dos hóspedes desse resort, que eram contabilizadas pelo sistema de hospedagem do hotel, reduziram em 90%. Veja, não é zero, não chegará a zero. Ninguém tem a utopia de chegar a zero. Em contrapartida, as melhorias são significativas. Aqui também no Rio de Janeiro, antes das Olimpíadas em 2015, nós fizemos um teste num condomínio e com as mesmas armadilhas, nós tivemos uma redução de 75% do número de adultos em 5 semanas. Então,
O conteúdo que a Ecolab pretendia dividir com vocês era esse. Lógico que existe muito mais informação. Nós podíamos ficar aqui horas conversando detalhes e estamos à disposição de vocês. Porém, sabemos quão difícil é ficarmos uma hora longe dos nossos computadores, dos nossos e-mails, das nossas reuniões. Por isso eu agradeço demasiadamente a participação de vocês. E coloco aqui alguns recursos, algumas sugestões de materiais adicionais, caso vocês queiram. Existem materiais online fornecidos pela própria Ecolab, existem materiais online fornecidos pelo CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que fica em Atlanta. Esses materiais vocês encontram em várias línguas. Os nossos aqui, em português, estão disponíveis para vocês. E, sem dúvida alguma, o conhecimento, a cultura, a divulgação do risco é a melhor profilaxia que nós temos para o controle. Como nós começamos alguns minutinhos mais tarde, estamos terminando uns minutinhos mais tarde também. Em contrapartida, abrimos agora o espaço para receber e para responder as perguntas que chegaram. Eu estou aqui conversando com a Lucinara e vamos ver aqui que tipo de perguntas chegaram. Um segundo, por favor. Aqui tem uma pergunta sobre febre amarela, e era justamente sobre o caso da vacina, dizendo que o texto é um pouco longo aqui, mas que tem uma preocupação grande referente à prática da vacina, de inocular um agente amenizado no organismo e que isso poderia causar algum problema. Olha, eu entendo isso, eu tenho conhecidos, tenho colegas que comungam da mesma preocupação. Ainda hoje, no século XXI, a vacina não é uma unanimidade, mas eu posso garantir a vocês que os riscos são baixíssimos. É a melhor forma. Se nós puxarmos na história, a febre amarela era um problema muito grande no Brasil no começo do século XIX. Começo do século XX, e nós tivemos até algumas revoltas. A história mostra o caso da revolta da vacina, onde Oswaldo Cruz forçava a população do Rio de Janeiro, principalmente os funcionários da Marinha, do Exército, a se vacinarem, e houve uma revolta dos militares que não queriam tomar vacina. Mas nós estamos falando de séculos atrás, e hoje a difusão da tecnologia nos mostra o quão seguro isso é. Eu fortemente recomendo que vocês se protejam, fortemente recomendo que vocês acreditem no sistema público de saúde. As vacinas fornecidas pelo Ministério da Saúde do Brasil são extremamente confiáveis. Os postos de atendimento são os locais onde a vacina circula em maior dimensão. Então, sem sombra de dúvida, é onde vocês terão os lotes mais novos e a maior credibilidade para a utilização. Próxima pergunta. Saber se as larvas de Aedes se alimentam antes de chegar ao estado de pupa. Sim, elas se alimentam. Principalmente as larvas de Aedes e as larvas dos mosquitos, de uma maneira geral, elas têm como se fosse uma boca, um aparelho bucal, e elas filtram a água da onde elas permanecem, onde elas se desenvolvem, e se alimentam principalmente de micro-organismos, de leveduras, de algas, e esse é o principal substrato das larvas de mosquito. E esse ambiente larval é o ambiente aonde o mosquito vai ganhar a maior quantidade de alimento. É nessa fase
que ela se nutre mais. Na fase adulta, a busca pela seiva da planta é para buscar alguns micronutrientes, alguns componentes, principalmente minerais. Outra pergunta. A intenção de realizar outros tipos de evento como esse, falando sobre outros tipos de praga? Sem sombra de dúvida. Como nós comentamos no início, esse é o primeiro modelo de webinário desenvolvido pela Ecolab, não só a Ecolab Pest Elimination, mas da Ecolab na América Latina. Então, o feedback de vocês, as sugestões, sejam de melhorias, sejam de temas, sejam de direcionamento, é aquilo que nos guiará. O departamento técnico de marketing da Ecolab está extremamente aberto para ouvir as demandas, ouvir as sugestões e, sem sombra de dúvida, se chegarem até nós indícios de que esse tipo de atividade gerou valor a vocês, outros serão organizados com o máximo prazer. Eu acho que não tem mais perguntas. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa a mais. Parece que tem uma chegando. Tem uma pergunta aqui falando do... Deixa eu ler aqui. Que se mostrou preocupado com os quadros de doenças neurológicas associadas ao vírus Zika. Eu confesso que todos nós ficamos, porque como vamos dizer, primeiro é uma doença tropical. Ela circulou só em regiões subdesenvolvidas. Nunca foi uma moléstia ou um vírus associado a grande número de óbitos. Então, o investimento científico sobre esse vírus foi muito baixo até hoje. Nós estamos navegando um pouco no escuro. E a partir do momento que nós aumentamos a iluminação, ou aumentamos a pesquisa sobre o vírus, nós começamos a identificar que não só a microcefalia, que foi tão fortemente divulgada, mas talvez outros problemas neurológicos. Encefalite é um caso relativamente comum nas nossas regiões, e se você buscar na literatura, a encefalite tem N causas. Mas talvez algum problema que fragilize o sistema neurológico possa ser o fator fundamental para gerar o início da enfermidade. E acho que nós estamos aqui com um prato cheio para os nossos pesquisadores iniciarem uma série de análises, uma série de associações e depois mergulhar em sorologias, mergulhar em descobertas, efetivamente, sobre o que possa estar acontecendo. Acho que não é para tirar o nosso sono. Felizmente, as síndromes neurológicas, elas são severas, mas elas têm cura na sua grande maioria. Logicamente que é algo que impacta bastante o paciente, mas eu acho que, sem sombra de dúvida, nos próximos anos nós vamos nos deparar com importantes informações disso. A última pergunta é sobre como contactar a Ecolab para ter mais informações sobre o programa de proteção. Veja, os canais da Ecolab estão disponíveis no nosso website. Vocês receberão isso também junto com o link da gravação dessa apresentação.
Nós temos o nosso departamento técnico, o nosso departamento comercial, que é a nossa função, nós vivemos disso, esse é o nosso negócio, e certamente queremos divulgar a necessidade de nós incorporarmos os programas de monitoramento de mosquito aos atuais programas de monitoramento, sejam de pragas de produtos armazenados, baratas, moscas, roedores, enfim, porque dentro desse universo de pragas urbanas, os mosquitos que até então estavam um pouco distantes do nosso dia a dia, sem sombra de dúvida, a cada ano passarão a fazer mais parte do nosso cotidiano e serão instrumentos de risco permanente. Então, fiquem à vontade, é um nosso prazer e, além de tudo, é um privilégio poder receber alguma demanda e poder trabalhar com vocês. Acho que estamos em cima do horário. Infelizmente, chegaram aqui mais 2 perguntas, mas eu vou pedir desculpa. Infelizmente, nós não conseguiremos responder por respeito ao horário, mas, sem sombra de dúvida, depois responderemos por e-mail para vocês. Estamos em cima do tempo planejado. Mais uma vez, eu, em nome da Ecolab, quero agradecer o tempo, a oportunidade de estar com vocês nesse momento. Espero que as informações aqui divididas tenham sido úteis. Espero receber um feedback de vocês, positivo ou principalmente negativo, nos mostrando onde melhorar, onde crescer e aonde podemos agregar mais valor ao tempo que vocês investiram conosco. Muitíssimo obrigado, uma boa tarde, um ótimo final de ano para vocês, com muita saúde e pouca zica. Até logo.